Olá! Como parte desse mês de agosto, nós comemoramos o Agosto Verde como forma de conscientizar o diagnóstico e, claro, favorecer o tratamento mais adequado dos pacientes portadores de linfomas. O que muita gente não sabe é que tem agentes infecciosos que provocam o linfoma ou estão relacionados à sua origem. Você sabia disso? É sobre isso que a gente vai ver agora nesse vídeo. Olá, meu nome é Jeidson Cruz, sou médico hematologista do canal Hemato na Web. Nós estamos no mês de agosto e, por causa disso, estamos fazendo uma sequência de vídeos para abordar acerca dos linfomas, esse importante grupo de patologias que leva a acometimento no Brasil de milhares de pessoas, que muitos deles não possuem informação acerca dos problemas, muito menos acerca do tratamento e de sua evolução. É para isso que nós estamos fazendo essa série de vídeos, para favorecer de forma simplificada, mas não de forma errada, a informação sobre esse grupo importante de patologias. O que muita gente não sabe é que os linfomas estão relacionados muitas vezes a processos infecciosos. Existem vírus que diretamente provocam, ou seja, levam à origem dos linfomas. A gente não poderia deixar de falar do HTLV. O HTLV é um tipo de vírus da classe dos retrovírus, ou seja, da família Retroviridae, cujo material genético é composto por RNA. Uma vez no interior da célula, ele se utiliza de uma enzima chamada transcriptase reversa, que transforma aquele material genético RNA em DNA. E essa é uma das características dos retrovírus. O HTLV, ele não é o único retrovírus da sua família. Tem outros, a exemplo do HIV. A característica do HTLV, e daí vem a sigla HTLV, é ele se caracterizar de um vírus linfotrópico, ou seja, tem uma tendência a infectar o linfócito de células T humana. Por causa disso, ele insere seu material genético na célula, levando à proliferação de outros vírus, porém, por vezes, o mecanismo não é tão bem esclarecido, ocorre uma malignização desses linfócitos. Esses linfócitos T CD4 malignizado levam a uma proliferação anormal e aí está a origem do linfoma de células T do adulto, também conhecido como ATL. A ATL, ou leucemia / linfoma de células T do adulto, ela possui uma característica bastante diversa. Até mesmo portadores assintomáticos podem ser diagnosticados, até um outro extremo em que uma parte dos pacientes tem um comportamento bastante agressivo, semelhante ao de umas leucemias. Infelizmente, não há um tratamento padrão para esse tipo de doença e muitas vezes, quando ocorre esse comportamento agressivo, o prognóstico é bastante reservado. Por outro lado, felizmente, uma pequena parte apenas das pessoas que possuem esse vírus terá a leucemia, linfoma de células T do adulto. Esse vírus ele é endêmico em alguns países, a exemplo do Japão, alguns países africanos, e aqui no Brasil também nós temos uma população que é relativamente grande portadora do vírus, principalmente nos estados da Bahia e Rio de Janeiro, mas não exclusivamente restrito a esses estados. O vírus, quando presente, ele é muitas vezes assintomático e é descoberto numa avaliação rotineira, ou até mesmo durante uma doação de sangue, o paciente é chamado para afirmar que ele não deve mais doar. Felizmente, como eu falei, poucos pacientes evoluem para uma forma patológica de manifestação da doença viral. Infelizmente, não há um tratamento para a doença viral. Quando a doença evolui para o linfoma, o tratamento também varia a depender do tipo de comportamento que se manifesta.
mas quase sempre ele é acompanhado de um tratamento também para o vírus, pois o objetivo também é diminuir a replicação viral. Quando a pessoa tem o HTLV, ele deve ficar atento, por quê? Porque o vírus, a exemplo de outros retrovírus, ele pode ser disseminado por via sexual, por via vertical, inclusive a amamentação. Por isso, esse paciente deve ser orientado, ou seja, além de ficar fora da doação de sangue, ele deve também tomar todas as medidas de prevenção a fim de evitar que ele espalhe vírus para outras pessoas. Muito próximo dos vírus HTLV, existem dois tipos, o HTLV1 e HTLV2, há um vírus chamado HIV, que é o vírus causador da síndrome da imunodeficiência humana adquirida, conhecida popularmente como AIDS. O HIV também é um retrovírus, ou seja, possui as características muito semelhantes ao HTLV do ponto de vista de manifestação intracelular, ou seja, da proliferação do vírus no interior da célula. Da mesma forma, infecta os linfócitos CD4, só que ele infecta de forma que torna o sistema imunitário bastante deficiente, daí o nome síndrome da imunodeficiência, e com isso aumenta o risco de determinadas infecções. O curioso é que o HIV também leva a um aumento do risco de doenças malignas, dentre elas os linfomas. Existem diversos tipos de linfomas que são relacionados a estados de imunodeficiência, ou seja, não é exclusividade do HIV, ou seja, daquela pessoa que tem AIDS, ter esse tipo de linfoma. Porém, com o advento da infecção viral, ou seja, da infecção por HIV, isso tornou-se mais comumente descrito nesse grupo de pacientes. Que tipos de linfomas são esses? Bem, existem os linfomas plasmoblásticos. Os próprios linfomas do sistema nervoso central começaram a ser mais evidentes em pacientes portadores de HIV. Existe ainda os linfomas primários de derrame cavitário, também chamado de primários de efusão, que estão associados a também um estado de imunodeficiência. Enfim, até mesmo os linfomas difusos grandes células, o linfoma Hodgkin, há um aumento de risco nos pacientes, isso é descrito na literatura, naqueles pacientes que são portadores de HIV. Um outro vírus que é descrito como causador de linfoma é o vírus do Epstein-Barr. O vírus do Epstein-Barr, ele é o causador de uma infecção chamada mononucleose infecciosa. Não significa que todos aqueles pacientes que tiveram na adolescência, por exemplo, mononucleose, terão linfoma. Não. O que se sabe é que, por algum motivo, aquele paciente que teve o contato prévio com esse vírus, o vírus do Epstein-Barr, ele possui células que são imortalizadas pela infecção viral. Essas células levam aquele material genético do vírus o resto da vida e, por algum outro motivo, elas se tornam malignas. Na presença de algumas infecções, vamos dar o exemplo do próprio HIV que a gente já falou anteriormente, concomitante com essas células imortalizadas, a descrição de um tipo de linfoma chamado linfoma Burkitt relacionado ao HIV. O linfoma Burkitt ele foi descrito inicialmente como um tipo de linfoma associado a grandes massas abdominais principalmente, e nesses pacientes que tinham esse tipo de linfoma possuíam a infecção concomitante do EBV. Daí ele é chamado de linfoma Burkitt endêmico. O EBV também está relacionado a outros linfomas. Não se sabe se diretamente ou indiretamente a esses tipos de linfoma, mas muitas vezes há uma característica de se notar material genético do vírus EBV naquelas células linfóides que foram malignizadas. Não somente os vírus estão relacionados à malignização da célula linfóide e, em consequência disso, linfomas,
bactérias também foram descritas como possíveis agentes que levam a esse risco. Uma bactéria que é muito comumente descrita em situações de câncer gástrico é a Helicobacter pylori. A Helicobacter pylori é uma bactéria que é comumente diagnosticada nas pessoas. Em algumas pessoas ocorre uma infecção causada por esse tipo de bactéria, levando a manifestações gástricas, a exemplo de gastrites e úlceras. Porém, em algumas situações ocorre a malignização para o câncer gástrico e também em algumas situações para linfoma gástrico. Esse linfoma gástrico relacionado à infecção pelo Helicobacter pylori recebe o nome de linfoma associado à mucosa, também chamado de malte. Esse tipo de linfoma ele possui um comportamento um pouco mais lento, daí chamado indolente. O tratamento, na maioria das vezes, é baseado em quimioterapia. Distintamente do que era se pensado anteriormente, não é condição obrigatória a gastrectomia. Porém, às vezes a cirurgia pode ser necessária para tratar complicações do tratamento. Algumas vezes também foram descritas situações em que apenas o tratamento da infecção bacteriana com a combinação de medicações antimicrobianas a fim de erradicar a Helicobacter pylori foi suficiente para erradicar também a doença. Porém, os pacientes na maioria das vezes acabam necessitando de regimes de imunoquimioterapia. E aí, você sabia que os linfomas podem ser desencadeados por infecções virais, bacterianas? Existem outros linfomas, por exemplo, linfoma de conjuntiva, também malte associado muitas vezes à infecção por clamídia. Linfomas esplênicos têm sido relacionados com infecções crônicas virais, a exemplo da hepatite C. E você sabia que existe isso? O que é que você acha? Fale mais aí, comente o que você achar curioso para a gente aqui ficar sabendo a sua opinião também. E claro, colaborar com os outros. Se você gostou do vídeo, curta. Não deixe de marcar o sino das notificações, porque você vai ser avisado de outros vídeos assim que forem lançados, tá bom? Fique com a gente e tudo de bom para vocês.